Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero trazer algumas reflexões de vida real. Estou eu aqui me repondo, né? Me cuidando. Tirei aí alguns momentinhos para estar presente, me conectar e senti de trazer algumas reflexões aqui para vocês que me acompanham sobre o desagradar. E aí eu fiquei refletindo por que muitas pessoas não fazem o movimento do autoconhecimento. Por que muitas pessoas vai mais volta, tem medo por conta do desagradar, gente. Eu falo por experiência própria. Nesse mundo dos adultos, a gente desagrada, a gente lida com os desconfortos que fazem parte, mas a gente precisa olhar o que é tolerável e o que é intolerável. Então, assista esse vídeo até o final que você vai entender um pouquinho do que eu quero transmitir para você, com a consciência que o ouvido mais próximo é o meu, né? Estava refletindo sobre esse autoconhecimento que é algo muito solitário, gente. Porque, ó, imagina, vou trazer a minha experiência de vida. Eu sempre vivi num padrão de escassez, de falta, de usar roupa do outro, de ter dificuldade para comprar, que é tudo muito difícil, que é tudo muito custoso, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro, né, sujo, só as pessoas, quem é rico é metido, tudo isso, gente. E para eu sair desta frequência é uma caminhada. Imagina aquele rádio que ele fica sempre numa frequência. Quando a gente muda, ele passa de uma estação para outra e não fica. É assim com a gente. Por quê? Esses dias eu tava refletindo, falei, gente, como a gente fica na abstinência, né? A gente tá mudando o padrão e fala, cara, e agora? Esse aqui eu já conheço, o outro eu não conheço. O cérebro quer poupar energia, a gente tem medo de desagradar. E agora? Eu não vou pertencer. Cara, é bancar. E aí eu fiquei olhando essa abstinência, né? Por conta dessa frequência, eu falei, cara, eu vou ter que lidar. O autoconhecimento, gente, ele é solitário, sozinho, você com você mesmo. Aí chega uma hora que eu tinha até anotado aqui que a gente não consegue mais fugir da gente, entende? A gente até tenta, mas igual agora eu tô comigo, eu preciso estar comigo, mas a gente tem medo de ser excluído, por isso dos tratamentos, por isso do autoconhecimento. A gente tem medo de ser rejeitado. E eu vou trazer até aqui uma questão de culpa. A gente fica com tanto peso. Ai, eu vou ser diferente dos meus. Eu não me autorizo a ir deixar os meus. Como assim? Eu vou ser diferente. Eu vou ter uma vida próspera e abundante. Eu mereço. Eu entreguei tão pouco. Olha como a gente se sabota, tá? Então, partindo desse pressuposto, eu quero lhe falar aqui o que é tolerável. Por que desse tema? Quero trazer alguns exemplos. Porque tem muitas coisas que são toleráveis para a gente viver, vivenciar, ceder em relacionamentos. De modo geral, não trago só o amoroso, mas é profissional, é familiar, cara, é com filho, é tudo. E aí, eu tinha muito medo de falar, porque eu seria punida. E aí eu lembrei de algumas cenas, por exemplo, quando meu irmão estava dormindo, minha mãe falava: "Fica quieta, não faz barulho", porque eu iria ser no meu inconsciente punida. Então, fecha as pernas. E eu queria movimentar, mas então o que que eu tive que fazer? Muito medo dessa repressão, porque são autoridades para mim, né? Então era muito confundido o autoritarismo com autoridade. E eu tinha muito medo, gente, principalmente escola. Medo de assinar o livro negro. Então eu tinha que ser a boazinha, quietinha, bonitinha, queria agradar. Então a gente cria uma criatura do desagradar. E a gente não quer desagradar o outro. E a gente tem que acolher essa criatura. E é isso que eu tô fazendo com a minha. E você, tá? Se movimentando para acolher essa criatura. Por quê? No mundo dos adultos, a gente desagrada. A gente precisa falar o que a gente tolera. Peraí, ó, até aqui. Eu não gostei do que você falou. Por que que você falou assim? Senão a gente vai ser alfinetado o tempo todo. E, gente, é tolerar, ceder, saber o que falar, como falar, é filtrar.
mas também a gente não pode aceitar qualquer migalhas. A gente não precisa estar aqui aceitando ser alfinetado o tempo todo. Faz sentido? Por quê, gente? Eu tinha muito medo dessas reações de falar, porque no meu inconsciente tinha lá um padrão. Toda vez que você falava, vão brigar. Toda conversa vai para a delegacia, porque foi assim que eu vivenciei a minha vida inteira. Então, eu sempre tive medo de falar emprego, filho, relacionamento com sogra, com mãe. Hoje não, gente. Hoje eu falo. Claro, com discernimento, com muita amorosidade, porque a gente tem que se posicionar, falar os nossos não. Então, é uma caminhada. Gente, eu tô mais de 10 anos aqui fazendo esses movimentos. Então, pega a visão. Porque senão, gente, a gente vai engolindo esse veneno, né? Porque eu como uma boa escorpiana, pegava aquele veneno ao invés de, eu digo um veneno, não de maltratar o outro, mas tipo, não para fazer o veneno para mim, porque o escorpiano não tem aquele veneno, então ele é considerado como vingativo, isso, aquilo, mas ninguém entende o quanto ele é alfinetado e o quanto ele precisa fazer para se posicionar, para delimitar o espaço dele, porque senão o outro invade e ninguém entende o que essa pessoa passou lá na infância. Então, gente, eu tô aqui para falar que não tem julgamento. Eu tô aqui para falar que eu entendo a sua dor. Eu entendo o que você tá falando, porque às vezes a gente acha que a gente é tudo aquilo, né? Menos essa autoaceitação, autoacolhimento. Esse tá tudo bem. Pode falar, pode desagradar. Não precisa querer ser a querida. Você é quem você é. Então, gente, é uma caminhada. Vou tentar fazer em 10 minutinhos por conta essa troca justa, sabe? Esse equilíbrio de troca, principalmente nos relacionamentos. Mas eu falo aqui dessa reciprocidade. O outro falou, ele vai ouvir. Até para eles. Às vezes ele não tem nem noção. Ele tá tão acostumado, sabe? E a gente também, tipo, tão normal. E a gente não percebe que está em relações abusivas, tóxicas, né? Com medo, agressão, enfim. E aí aquela pessoa, ela vai passando um tempo, ela nem percebe que ela está sendo tão ruim com o outro, mas ela nem percebe, ela tá tão no automático, a gente tem que se posicionar, gente. Tô aqui para falar sobre essa reciprocidade, essa troca justa, toma lá da cá, não é só como é bíblico, dá um tapa no rosto, vira o outro, não é bem assim, tá bom? Equilíbrio aí, aqui eu tô falando de equilíbrio, do caminho do meio, de respeito, mas que você tenha primeiro com você, delimitando seu espaço para que o outro não invada, tá bom? E aí, gente, a gente fica nessas cobranças, nessas brigas internas, né? Porque essas expectativas criadas, né? E aí eu volto lá, a gente escapa de todo mundo, menos da gente. Então, a gente fica naquela cobrança. Ai, peraí, vamos dividir, né? Por exemplo, né, eu quero trazer aqui. A gente aqui em casa, a gente divide muitas coisas com meu marido, né? Ele fica um dia com o Vitor, outro dia sou eu, a gente tem esse equilíbrio, né? Ó, hoje tem a louça para lavar, às vezes eu vou lá, lavo, ele vai lá e lava. Ou o Vitor do Vitor hoje estava sujo, eu vou lá e limpo. Ele tem mais cautela para limpar profundamente. Então, gente, essa questão aqui de negociar, não obrigando o outro a fazer, é uma das questões primordiais que eu queria trazer aqui. Eu quero trazer. Por quê? Às vezes a gente tem dificuldade de negociar, de ceder. E aí a gente fica nessa cobrança, né? Que eu ia trazer esse ponto aqui, nessa briga interna, querendo dar conta de tudo. Peraí, tem responsabilidade. E eu quero falar aqui que não tem vítima, gente, nem vilões, tá? Relacionamentos são feitos de dois, 50% de um, 50% do outro. Então, eu quis trazer essa reflexão porque muitas vezes a gente está nessa preocupação excessiva, querendo, por exemplo, controle excessivo do outro, acreditando que a gente ama, que cuida. Quem ama, cuida, a ponto do quê? Olha o que o meu marido faz. Ontem eu fui no hospital, antes de ontem, né? Cheguei, era quase 11 horas da noite, ele ficou no portão, abriu o portão para mim. Isso é cuidar. Amor, onde você tá? Me avisa. Isso é cuidar. Agora, o outro, quando ele tá nesse controle excessivo, onde você tá? O que você tá fazendo? Por exemplo, eu fui no encontro dos colaboradores, né, por um bônus. Com quem que você tá aí? Como você tá? Quem tá aí? Cara, isso não é cuidar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, desse equilíbrio, desse amor livre, sem apego, sem controle excessivo para com o outro. Era um dos pontos que eu queria trazer.
E por último, e não menos importante, mas o principal, a culpa. Eu vivi a minha vida inteira, gente, me sentindo inadequada, um erro em ser eu, em me posicionar. Era pesado esse lugar. Eu sempre priorizava o outro em detrimento a mim. Sempre cuidava do outro acreditando que ele não dava conta, acreditando ser mãe de todo mundo, a salvadora. E essa responsabilidade ficou muito pesada para mim. Eu tinha muita dificuldade em conviver comigo sendo assim. E aí quando eu mudei, aí eu falei, nossa, eu tô mudando, né? Aí eu fiquei, e agora? Esse caminho aqui eu não conheço, o outro eu já conheço. Eu entrei em paranoia, em parafuso. Por isso das terapias, gente. É um processo. É um banho que é todo dia, diário. Então precisa fazer terapia para alguém te ajudar, olhar ponto cego, estar junto com você, porque por vezes a gente está influenciado em ambientes tóxicos, que é um vício que a gente está acostumado. A gente não quer sair daquele vício. A gente é dependente. Então, é uma dificuldade muito grande. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu vivi tudo isso. Eu posso falar para você. E aí, gente, eu quero trazer aqui uma reflexão que foi muito gostosa que eu tive ontem com a minha sessão terapêutica. Psicanálise é vida, gente. Ela falou assim para mim, né? A gente já abordou muito esse tema, vai e volta, vai e volta. Tem uma pessoa que me incomoda muito, não é novidade. A gente não precisa gostar. Você gosta de tudo, de comer tudo? Não. Então tá tudo bem você não gostar. Tem uma razão. Tem um processo, você faz isso, aquilo outro. Aí você chega no momento que você fala, cara, o que que eu fiz para essa pessoa em outras vidas? Se você acredita em vidas passadas, tudo bem. Mas se você não acredita, tudo bem também. Eu tô falando que eu acredito. Isso me trouxe um tipo, tá bom. É o que é. E o que que você tá fazendo para sair daí? Com a consciência que o ouvido mais próximo é o meu. Então, é trazer leveza para o nosso sistema. É isso, gente. A gente precisa trazer leveza, consciência que cura, auto-amor, auto-acolhimento e autocompaixão. E aí, como você está? Como você está nesta questão de agradar? Como você está nesse caminho do meio? Você se sente culpa, se achando inadequada, um erro? Ou você está do outro lado totalmente contrário? Você está achando a certa 100% de tudo e na razão? Qual é o caminho que você encontra no dia de hoje? Lembrando que o caminho do meio é o caminho mais adequado, porque você não é inadequada, nem um erro, nem é a certa, cheia de razão. Vamos sair da gratiluz, gente? Vamos sair daí da positividade tóxica, do alecrim dourado. Somos seres humanos essenciais, cada um na sua função, fazendo o que sabe, com a consciência que tem. Se soubéssemos fazer diferente, faríamos. Estamos agora com sabedoria fazendo o que precisa ser feito. Então, estou aqui para falar que está tudo certo como tem que estar. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. O que você precisa é trazer leveza e autoacolhimento para o seu sistema e para a sua vida. E é isso que eu estou fazendo. E você está fazendo? Se não tiver, vem comigo. Agende seu horário, tá bom? Beijo, gente. Tchau!